Muito boa noite, meus amigos do GELD, Grupo Espírita Leon Denis, de Uberlândia. Nós estamos começando por aqui. Só um minuto. Que já estamos ao vivo. Os irmãos aí, se porventura estiverem... O William já sinalizou aqui, o William Jacob. Áudio e vídeo ok. Muito obrigado pelo retorno, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Então aqui já são 19h31. Nós vamos iniciar esse momento de reflexão em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu convido todos os irmãos que vão acompanhar às vezes ao vivo, em tempo real, e também os irmãos que um dia vão assistir esse vídeo de qualquer outra forma, né? Nós nos sentimos satisfeitos por às vezes a gente dizer uma palavra que está nas obras do Espiritismo que vão reanimar o coração de alguém. Então a gente se sente muito feliz. Então nós vamos iniciar com a prece, esse momento que a gente se sente de coração rejubiloso em poder relembrar e reviver dentro de nossos corações essas passagens evangélicas que tanto nos enchem o coração de alegria, né? Então nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esse dia, por mais essa possibilidade de ainda respirar em um corpo físico, apropriado para passar por todas as provas que ainda temos que passar. Agradecer por todos os fatos ao nosso redor que tem nos provocado as sensações, tem nos provocado os sentimentos, as quais nós somos chamados a trabalhar, a reformar em nós. Agradecemos infinitamente a Deus por mais essa oportunidade desses períodos que nós estamos vivendo e rogamos a Ele, nosso Pai que estás nos céus, que possamos ter um bom entendimento do Evangelho que Jesus nos apresentou para que possamos tomar as melhores resoluções na nossa vida de relação conosco mesmo e com o nosso próximo. Que com o estudo e com o nosso esforço possamos entender o que é esse amor que Jesus nos chama a vivenciar. E com a oração que Ele nos ensinou, vamos abrir esses minutos de reflexão em torno do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, como nós fomos perguntados sobre o tema que nós iríamos comentar, através de nossa irmã Marina, nós iríamos falar algumas palavras, meditar algumas palavras acerca da passagem e do contato de Maria de Magdala com Jesus, nosso mestre. É muito interessante. Tem duas leituras que nós gostamos sempre de realizar quando a gente vai dizer da passagem de Maria de Magdala com Jesus. A primeira obra que nós sempre lemos e meditamos seria no livro Boa Nova, né? Que é de Humberto de Campos, que seria o capítulo número 20. O livro Boa Nova, o autor espiritual Humberto de Campos e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E outro livro também que fala sobre a passagem de Maria de Magdala com Jesus seria o Primícias do Reino, que é de Amélia Rodrigues, e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, essas duas obras são recheadas de ensinamentos
quando nós vamos observar os diálogos de Jesus endereçando palavras de esperança para Maria de Magdala. Maria de Magdala, aquela que sequiosa de amar, mas não do amor que nós, os homens comuns da terra, propriamente dizemos, né? Não o sexo, o ato sexual, mas ela estava querendo algo a mais, um novo tipo de amor. No livro Primícias do Reino, logo quando começa a contar o cenário e nos transporta a viver um pouquinho daquela época, né? Nós vamos ver lá Amélia Rodrigues dizendo como era aquela cidade onde vivia Maria, né? Então, de Magdala, onde ela vivia, que era um centro de comércio. Então, ali era uma cidade onde muitos mercadores, pescadores, onde faziam as trocas, onde faziam os escambos, né? E é interessante que diz assim: Magdala era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Então era um centro onde o ir e vir de pessoas eram muito grandes. E às vezes esses mercadores necessitavam de algum local para descansar seus corpos. Então a Amélia Rodrigues diz assim, né? Reclinada sobre as bordas do mar, gozava do clima anemo e desfrutava das águas viscosas e privilegiadas. Então, depois de se instalar e de obter ali, através dos seus esforços, algum local para receber mais confortavelmente as pessoas que procuravam o serviço de sua casa. Em alguns livros que nós já lemos, nós vamos ver contar a história de Maria de Magdala, mesmo antes de nós conhecermos como Maria, mas sim com o nome de Miriam, Miriam de Migdol, né? Assim dizem alguns livros que nós já escutamos e os companheiros falar, e nós também já lemos aí alguma coisa, né? Da sua rara beleza, uma criatura linda, do corpo físico lindo. Aí conta que desde pequena, desde jovem, a sua beleza já chamava atenção. Chamava atenção por onde passava, né? Existe uma passagem que vai dizer de uma vez que ela se perdeu dos seus pais. Logo depois, no auge da sua efervescência, na idade de jovem, ela começou a ter contato com uma pessoa mais velha, começou a ter suas primeiras experiências sexuais. Aí que foi o problema, né? Ela confiou tanto, amou tanto alguém, e depois esse alguém fez com que ela fosse parar, como todos nós conhecemos, né? No mercado de oferecer o corpo para adquirir a subsistência, de realizar aí serviços, né? Serviços com o próprio corpo, fazendo mercado com o próprio corpo. Então, através de sua beleza, que se destacava em meio a tantas outras, ela recebia algumas ajudas mais vultosas, até certo ponto dela conseguir construir e conseguir ter coisas materiais e uma estalagem material grande, confortável. E é tão interessante, quando nós pensamos nos dias de hoje, nós às vezes vamos ver criaturas que possuem muitas coisas, detêm empresas, empregados, bens materiais de grande porte. E nós vamos ver criaturas desiludidas, criaturas vazias, porque depositaram todas as suas fichas em algo transitório, em algo passageiro. Então,
Uma dica que nós já temos com essa pequena ambientação que nós temos com a história de Maria de Magdala, já é entender que a beleza é algo passageiro. Os bens materiais e as posses também são algo passageiro. Quando nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo no capítulo de número 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós vamos ver várias leituras dizendo que quando nós estamos na Terra, nesse trânsito e nesse aprendizado, nós devemos ou temos a oportunidade de sair da Terra mais ricos de qualidades do que quando cá chegamos. Então, nós vamos observar que a verdadeira propriedade é aquilo que nós adquirimos sem causar prejuízo a outrem. E essas verdadeiras propriedades que os nossos olhos embaçados enxergam como a salvação da nossa vida material confortável, é simplesmente algo que nos é dado por empréstimo. Então nós vamos ver que o que movimenta a nossa vida e nos dá a força de viver não é o que temos, e sim o que nós somos. O que temos é passageiro, o que nós somos é imortal. O Espiritismo tem, com diversas lições, nos ensinado isso. E nós vamos ver, sobretudo hoje, com essa história de Maria de Magdala, que aquilo que tanto nos incomoda e tanto nos deixa doídos, que é a questão de mudar. Então, mudar é para nós um problema. Desapegar é para nós um problema. E quando nós observamos essas grandes almas que transitaram sobre a terra e conseguiram, entre aspas, de um momento para o outro, fazer a sua renovação espiritual, nos causa tanta admiração, nos causa até um certo espanto. Porque para nós deixarmos dentro de nossas casas realizar um mau hábito, de responder mal a mãe, o pai, o sobrinho, o primo, o irmão, é custoso. Eu tenho que renovar diariamente os meus votos e ter muita força para lutar, administrar essas más tendências. Aí nós vemos uma Maria de Magdala que já instalada em seu palácio. Como diz nos livros, os viajantes, os comerciantes com somas vultosas, lhe instigando a continuar na profissão, lhe instigando a continuar recebendo essas somas à troca dos serviços. E até certo ponto, se a criatura não tiver um senso e uma vontade, como diz no Livro dos Espíritos, né? Quão poucos de vós sabem fazer esforços? Quando é perguntado na questão 909, se nós poderíamos com nossos próprios esforços dominar as nossas más tendências. Sim, muito mais do que imagina. É preciso realizar esforços. Quão poucos de vós sabem fazer esforços? Então, para me deixar alguma coisa ruim, é necessário realizar um esforço. Para me mudar, é preciso realizar um esforço. Como se fosse uma dieta espiritual, uma dieta, uma força de vontade que vem de dentro e me ajuda a enxergar as coisas de uma forma diferente. E essa vontade indomável de Maria de Magdala em enxergar que todas as coisas transitórias não mais lhe contemplavam o seu espírito sequioso por um amor diferente, fez com que ela mudasse a sua visão. E não mais enxergando felicidade em um móvel, uma penteadeira bonita em que ela olhava os seus cabelos. Não mais enxergando felicidade em uma construção material que um dia vai para a ruína. Não mais enxergando felicidade em um amontoado de moedas. Então ela foi. Certo dia, conforme diz em outras leituras também sobre Maria de Magdala, vai dizer assim que em um dia ela, em frente à sua penteadeira, uma das suas ajudantes estava ali junto com ela, rindo, se sentindo bem,
uma de suas escravas. E ela, que era portadora de todos aqueles bens materiais, triste. Aí é interessante. Alguém que está ali à contravontade, alegre. E aquela dama daquele palácio, triste. E essa moça disse para Maria de Magdala o motivo da sua alegria. Porque tinha conhecido em Cafarnaum um rabi jamais visto, que falava de amor de uma maneira diferente. Porque ele falava de amor e o vivenciava. Falava de fraternidade e a vivenciava. Era aquele que estava causando alegria quando subia na barca e falava sobre as bem-aventuranças. Ela estava falando de Jesus. E uma vontade de conversar com esse Senhor começou a chegar em seu coração. Ele poderia ser para ela a esperança que faltava para mudar de vida, para deixar de vivenciar as aventuras que estavam a levando para a vala da imoralidade. E aquilo não estava a deixando nada feliz. E foi ter com ele. E é interessante, voltando agora com um problema técnico aqui com o nosso aparelho, mas já voltamos, né? Então, Humberto de Campos vai contar, dizendo essa pergunta, né? Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos, por lábios tão divinos? Veja como Humberto de Campos destaca a figura e o verbo iluminado de Jesus, as criaturas mais singelas. Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Veja bem, as alegrias transitórias, que não mais eram para ela alegrias, mas sim causa de muito tormento. Da mesma maneira que hoje, cada um de nós que vive aqui nessa terra, independente de termos ou não condição financeira ou social de viver, podemos ser acometidos, né? Como nós vamos ver aí, né? As depressões, as doenças da psique, que tanto tem nos afetado, né? Como nós vamos observar lá com André Luiz, né? Quanto nós poderíamos imaginar que raiva, ódio, rancor poderiam um dia fazer parte de um prontuário médico? Quando nós poderíamos imaginar que isso é doença da alma? Veja que interessante. E nós vamos continuar aqui, já passando direto, porque o prazo é pouco, para aquele diálogo maravilhoso que ela tem com Jesus, né? Decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do banquete de Naim, onde ela publicamente, né? Todo mundo sabe a história do banquete de Naim, entrou lá, pegou o vaso de alabastro, jogou no chão e cingiu ali os pés de Jesus com seus próprios cabelos, né? Dando ali uma demonstração de extremo amor a Jesus. Ela resolveu, depois disso, né, ter um contato mais perto de Jesus, na casa de Simão Pedro. E ela estava toda temorosa, porque da onde ela veio, ela teve que romper os preconceitos, porque todos diziam que as mulheres de má vida deveriam ser apedrejadas. E ela sabia disso, e isso lhe causava aí um motivo de grande tristeza. Porque isso acontece conosco. Quando nós erramos, quando nós caímos em engano, e às vezes queremos consertar, ou queremos retomar o caminho novamente, nós somos aí convidados por muitas dificuldades
a continuar estagnados, a continuar presos nos nossos velhos hábitos. Mas ela venceu esse temor e foi ter com ele. E veja o que ela diz: Senhor, eu ouvi a sua palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Jesus vai. Ainda ela diz: Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar o como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Veja como, antes de procurar Jesus, ela abre o coração. Ela não vai procurar Jesus tentando arrumar desculpas para a maneira de vida que ela resolveu viver. Veja que interessante. Ela vai procurar Jesus de peito aberto e diz assim: eu tenho vivido de uma maneira estéril, de uma maneira amargurada. Então eu estou aqui com você porque eu sei que você pode me ajudar. E eu sei que você pode enxergar dentro do meu coração tudo que eu tenho vivido. Veja que interessante. Ali ela já estava ao choro. Ela já estava ali transbordando de alegria por estar perto de Jesus. E da mesma maneira receosa por saber o que Jesus tinha para ela. E ela ainda disse: ouvi o vosso amoroso evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Veja que interessante, porque o desenho que nós, as criaturas, fazemos de Deus é algo muitas vezes cômico. Porque da mesma maneira que nós dissemos que Deus é nosso Pai, nós vamos dizer que Deus também castiga. Da mesma maneira, nós vamos às vezes achar que Deus é aquele que premia quando nós somos bons e aquele que castiga quando nós somos maus. E o Espiritismo traz uma visão completamente diferente, nos mostrando, até mesmo quando Eurípides Barçanufo faz a belíssima poesia Deus, né? É a causa das causas, a inteligência das inteligências. Veja que maravilhoso. Deus não escolhe criaturas para serem boas e serem más. E com o Espiritismo nós temos a consciência de que o ponto de partida para todos nós é o mesmo. Cá viemos simples, ignorantes, e através de várias existências dentro de nossa caminhada, nós vamos desenvolvendo o nosso senso intelecto-moral. Através de muitas passagens e as melhores escolhas, nós vamos adquirindo mais experiência. Aí nós vamos passar a enxergar Deus de uma maneira diferente. O Espiritismo está aí para pontuar, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja que maravilhoso. Então, Deus não nos aceita ou deixa de aceitar ninguém. Deus é nosso Pai de infinita misericórdia. E nunca deixou de aceitar nenhum de nós. Porque nós somos suas criaturas. E Ele é Pai de misericórdia. Maravilhoso. Então, uma das dúvidas dela era isso. Medo de Jesus não a aceitar. De Deus não a aceitar. Maria levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutar-te é boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Veja que Jesus a recebe e lhe devolve ali uma pergunta. Isso serve também para todos nós.
Será que alguém de nós aqui está condenado ao pecado eterno? Ou seja, pecado é errar o alvo, ao erro eterno, ao engano eterno? E Jesus continua: se fosse assim, onde está o amor de nosso Pai? Veja que maravilhoso. Nós, quando assim pensamos, consequentemente, vamos nos expressar dizendo que Deus não nos ama. E é muito ao contrário, né? Nunca deixou de nos amar. Que maravilha. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? Olha que a pergunta que Jesus desfere a ela. As ruínas são as criaturas humanas. As flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Veja o que Jesus relembra aí a ela, né? O amor cobre a multidão de pecados. E nós, que quando temos posse desse conhecimento, às vezes ficamos pensativos, pensando sobre essa questão do amor cobre a multidão de pecados, né? Porque às vezes, quando nós vamos escutar Jesus dizendo assim, né? Se lhe bate em uma face, ofereça a outra, né? É interessante. Então, quando nós oferecemos a nossa outra face, que não é a face do ódio, do rancor, e de todas as coisas ruins que nós trazemos ainda dentro de nós, e resolvemos mostrar o nosso lado que está aprendendo a amar em nossa vida de relação, a nossa visão sobre os problemas da vida começam a se modificar, vendo que primeiro eu tenho que arrumar em mim aquilo que às vezes me desagrada no outro que vive comigo, né? Então, veja bem, né? Caminhe agora sobre a luz, porque a multidão cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Então, a lição principal de tudo é amar, né? Como Leon Denis classificou, né? A reunião de todas as qualidades do coração pode ser considerado amor. Maria de Magdala estava ali como se estivesse bebendo ali as palavras de Jesus. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Veja que interessante, né? Maria era acostumada a escutar o que dos homens, né? Todos os homens, a primeira coisa era lhe ver bonita, falar de sua beleza, falar de sua aparência, conseguir alguma maneira de ter ali com ela os momentos mais íntimos. Mas Jesus não. Jesus é diferente. Ela estava falando ali de um amor que ela ainda não compreendia, mas sentia vontade de amar. Queria ser ali uma de suas ovelhas. E ele disse: Deus te aceita. O amor cobre a multidão de pecados. Ninguém está aí para errar eternamente. Veja bem esse destaque que Jesus faz, né? No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amar. E Jesus respondeu: sim, a sua sede é real. Então, aquela força que vem de dentro, como eu disse no início, e ela parou de ver nas coisas materiais e na vida fácil a sua felicidade, e ela passou a ver que existe algo mais. Então, existe algo mais além e apesar das coisas materiais e transitórias. E ela chegou nesse patamar.
E esse é o convite que o Espiritismo nos faz a enxergar que existe algo a mais. Algo a mais dos nossos problemas. Algo a mais de simplesmente a vida terra a terra que levamos. Então, sempre podemos nos aprimorar. Sempre existe algo a mais. E Jesus disse: o mundo viciou todas as fontes de redenção. É imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar em uma porta muito estreita. Veja que interessante. Marchar em uma porta muito estreita. Geralmente o homem deseja ser bom, como os outros, honesto como os demais, evitando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificação. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Veja o que Jesus está dizendo, né? Nós sempre estamos na busca de encontrar facilidades em causa própria, né? Esquecendo que nós não temos que observar a virtude aparente, a moralidade, a boa vontade, não é algo improvisado. Ela é algo que se está dentro e se exterioriza. É algo de dentro para fora e não algo de aparências, né? No Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver, né? Às vezes o verniz do mundo faz enxergar uma coisa ali que não é. Porque não adianta da boca gotejar leite e mel se o coração nada tem com isso. Assim diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, as fontes, como diz aqui Jesus, né? Todas as fontes aí da virtude no mundo, se nós não caminharmos na porta estreita e termos vigilância, compreensão para entender os ensinamentos e praticá-los, vai ser aí simplesmente uma fonte de viciação das nossas melhores tendências. Assim Jesus diz para Maria de Magdala, né? E vai mais longe aqui. Aos que amam os que lhe pertencem, ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares e os que adoram os deuses do favor. Então, em todos os campos da atuação humana, nós vamos ver quem quer obter vantagens, até mesmo no campo religioso. Veja bem, né? Que amam os deuses do favor. Eu faço aqui para receber lá na frente. Eu faço aqui pensando em receber ali, né? Isso não é virtude, assim diz Jesus, né? O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema e todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. Então veja que interessante. O caminho a ser percorrido por nós aqui na Terra, nós não devemos em momento nenhum procurar uma posição de destaque, de aparência, mas sim na nossa senda comum, aprender a acender nossa própria luz, através da edificação das virtudes intransferíveis, intransitórias, que nós somos chamados, através da nossa vida com os nossos companheiros, a cultivar, né? O que vai nos trazer mais alegria é um pouquinho mais de paciência, é um pouquinho mais de boa vontade, é um pouquinho mais de doação de nós mesmos. Isso vai construir para nós uma felicidade sem tamanho, apesar de problemas, apesar de confusões, apesar de situações ruins que nós passamos aqui por essa terra. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar
para a vida suprema. Veja que maravilha! Nesse primeiro contato mais próximo que Maria de Magdala teve com Jesus. Então ela ali com sede de amar e escutando o próprio amor em forma de verbo. Dizendo para ela que Deus a aceita. Porque Deus não desampara ninguém. Dizendo a ela que é preciso caminhar pela porta estreita da virtude. Dizendo a ela que é preciso caminhar edificando e não esperando, depositando todas as suas fichas em ilusões materiais, que na primeira ilusão se desmorona. Veja que interessante. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Assim perguntava aquela mulher, maravilhada com o verbo do Mestre. Jesus continua. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acredita que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio são tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos do que elevam a alegria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Ou seja, daqueles que souberam trabalhar, passar pela terra e realizar o seu trabalho com desinteresse, no silêncio, tranquilamente. E esses são os que aprenderam a depositar as suas fichas mais na vida futura do que na vida presente, não exigindo satisfações transitórias e alegrias que passam, mas sim conquistando para os seus corações alegrias perenes, duradouras, que sustentam aqui na terra e também no plano espiritual. Um guerreiro coberto de louros ergue os teus gritos a vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram e fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva da eternidade. Veja esse ensinamento maravilhoso de Jesus, né? Muitas vezes nós vamos nos deter a observar a vida dos outros aqui na Terra, dizendo que o outro conquistou isso, conquistou aquilo, posses materiais. E às vezes nós vamos observar criaturas extremamente frustradas, tristes, mesquinhas, melindrosas. E nós vamos ver criaturas que num silêncio tremendo, com muita tranquilidade, levam uma vida com uma simplicidade tremenda, com até um pouco de ingenuidade. E nós vamos ver ali naquela criatura o exilir da mensagem de Deus, o exilir do amor, o exilir da compaixão, da caridade, da fraternidade. Vamos ver aquele se expressar na conversa mansa, não na efervescência de conseguir mais e mais negócios que geram dinheiro, que também é importante, que tem a sua função no mundo. Mas Jesus vai dizer, vai fazendo reconhecer nessas criaturas aqueles que tombaram e aprenderam a fazer silêncio, para que não a mensagem dos homens seja escutada, mas sim a mensagem de Deus, a mensagem do amor, da misericórdia, da compaixão. Então Maria, primeira vez que tem um contato com esse tipo de conversa, e Jesus vai mais longe. Na tua condição de mulher, já pensaste em o que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Então Jesus aqui traz para Maria o sacrifício de mãe, no silêncio, no anonimato. Tem ali todo um trabalho para cultivar aquela criatura, né? Quando nós voltamos à terra aí,
numa necessidade tremenda de alguém que nos ajude, que cuide de nós, que nos ofereça proteção, amparo. Então, Jesus fez ela recordar disso ali. E não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enfurecido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Então Jesus fala que o cemitério pode estar ali enfeitado de lírios. E também vai dizer na página anterior que imagina, Maria, uma casa cheia de ruínas, mas vem ali algumas flores no seu telhado, e recordando que a casa em ruína é o ser humano em ruínas, representando os enganos, os erros. Mas essas flores são a sede e a bússola que tem dentro de nós, independente de estarmos errados ou não, dizendo que nós vamos acertar. Porque cada criatura que retorna à Terra não vem predestinada ao erro, e sim ao acerto, sim em acertar. Porque não existe uma existência perdida de todo, e sim mais uma experiência terrível para o espírito que atrasou a sua marcha. Então, cada um de nós, mesmo que em ruínas, quando nós quisermos enxergar o amparo de Deus, essas flores vão florescer e vão, pois, indicar que ali está um coração se renascendo. Então Maria, depois de várias experiências transitórias que lhe geraram uma alegria instantânea, viu essa casa toda se ruir, observando que agora existe algo muito melhor do que as coisas transitórias. Porque ela agora caminha sobre a luz do amor, porque quer ser uma ovelha do Cristo e esparramando a sua mensagem, fazendo bastante silêncio para que a mensagem do Cristo seja escutada. E nós também somos convidados a fazer com que a mensagem do Cristo fale através de nós, através de nossos gestos, dos nossos pensamentos, da nossa fala, do nosso olhar, esbanjando por onde nós estejamos passando. O silêncio do homem velho para o grito do homem novo, dizendo que se libertou das alegrias passageiras, porque agora conhece o amor. E o amor é a mensagem que um dia será compreendida por nós. Então ele estava nesse estágio. E Jesus lhe ofereceu o comparativo do amor de mãe. Do amor que os escritores vão dizer, ágape, o amor acima de tudo. O amor independente de qualquer coisa. E ela ficou, pois, muito emocionada quando lembrou que não pode ser mãe. E Jesus lhe vai oferecer a receita que cada um de nós também pode executar, né? Ser mãe de filhos de outras mães. Aí dobra o mérito. Porque ele diz que muitas criaturas vivem na conveniência. Amam aqueles que também o amam. Isso não é amor. Então, o amor desprendido é amar sem desejar um sequer de troca. É amar pelo amor. A criatura já capaz disso, pode-se dizer que é o amor de verdade. O único jeito de se amar. Com propriamente a palavra dita amor. E ela vai dizer, né? Desgraçada de mim que não posso ser mãe. E Jesus vai dizer, qual das mães será maior aos olhos de Deus? As que devotou aos filhos da sua carne, ou as que se consagraram pelo Espírito aos filhos de outras mães? Veja que interessante. Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas, né?
Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrara o espírito. Convidava a ser mãe dos seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida, experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo. Veja que interessante. Experimentando felicidade em seu mundo íntimo. Então, a alegria relativa que nós podemos viver sobre essa terra é no nosso mundo íntimo, né? É no nosso mundo interior, onde nós vamos nos mostrar quais nós somos, desarmados de qualquer conveniência que nós nos viciamos, procurando as facilidades para nós mesmos, né? Então ela contemplou Jesus ali com alegria tremenda. E ela disse, né? Eu renunciarei aos prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei minhas filhas e irmãs no sofrimento. Procurarei os afortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e com os leprosos. Veja que interessante o desprendimento, a renovação de um coração. Largou o seu palácio, onde vivia de maneira super confortável, confortável para o corpo, desconfortável para o espírito, né? Veja que interessante. Então, do meio do conforto para o corpo, ela viu que existia algo mais bom para o espírito do que a acomodação. E saiu de lá e foi ter com Jesus. E entendeu que agora existe algo a mais do que os bens materiais. Existe o amor, né? Então agora vou estar com os leprosos. Eu agora vou estar com os simples, com os puros de coração, com os humildes, com os doentes. Junto com as minhas irmãs do infortúnio, vou estar com elas, né? Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e observou-se com certa estranheza, né? Veja bem, nós, os homens, com o nosso preconceito característico, né? Simão Pedro, aquinhoado ali, né? Firme nas leis antigas, né? Mulher de má vida deve ser apedrejada, né? A congelou-lhe com um olhar. Esse aí expressa ainda, reflete ainda um monte de preconceito que nós ainda carregamos conosco. E a convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência, perguntou: Senhor, quando partires deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra, e disse, né? Certamente que partirei, mas estamos eternamente reunidos em espírito. Veja que maravilha. E quando ao futuro, olha a recomendação de Jesus. É necessário que cada um tome a sua cruz na busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Se nós realizamos os nossos votos de mudança e de melhoria íntima todos os dias, nós devemos, acima de tudo, ter a confiança extrema no nosso Pai, que está conosco na nossa vivência, e ter a plena confiança que nós podemos mudar, né? Que nós possamos deixar de ser acomodados e não querer as mudanças, né? Então as mudanças, as reformas geram turbulências, problemas, mas nos melhoram, né? É como a reforma de um cômodo, como uma construção, aquela bagunça, mas na hora que estiver tudo pronto é uma beleza, né? E nós estamos aí nessa caminhada, muito longe de ficarmos prontos, né? E observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava para regressar, o mestre lhe sorriu e disse: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos.
nada temas. É preciso crer somente. Veja que maravilhoso essas palavras de Jesus, né? É preciso crer somente. Ah, mas então é preciso só acreditar? Não. A pessoa que crê verdadeiramente, crer através das atitudes, não através das palavras. Então é preciso crer somente? Sim, crer somente. Entretanto, quem crê de verdade, crê com atitudes e não com palavras. Então vai, Maria, crê. Tenha confiança. A fé remove as montanhas. E Maria, então, foi. Escutou o que Jesus disse e foi, partiu. Foi ter ali a verdadeira vivência de uma ovelha do Cristo. Da Maria rediviva, da rediviva de Magdala, daquela que conheceu o pântano das experiências transitórias e também agora conheceu, através de uma transformação interna para fazer calar a antiga mulher, para que a nova mulher, dotada do amor, dotada de saber sacrificar em favor do seu irmão, para construir e edificar, através da porta estreita, as virtudes que têm continuação no reino dos céus, na pátria espiritual. Então Maria foi, né? Depois de algum tempo, né? Para quem que Jesus se apresenta? Para ela. Se apresentou porque ela muito o amava. Depois da cruz, depois de tudo, ela esteve ali, em contato espiritual com o Mestre. Isso lhe deixou ainda mais sustentada para seguir a marcha, né? Jesus falou que estariam em comunhão espiritual, em espírito, e ali estava depois da cruz, junto com Maria, né? Então, a mensagem da ressurreição ela espalhou com alegria infinita, né? Depois de algum tempo que ali todos estavam à procura de notícias, à procura de uma palavra reconfortadora de Jesus, vinham alguns leprosos oriundos de Dalmanuta e puderam ter ali com Maria. Ela queria seguir com os discípulos, os dois deles, para continuar os trabalhos. Entretanto, aqueles não a aceitaram. E ela não desanimou. Ela lembrou que Jesus estava sempre com ela quando ela estava tendo o trabalho com suas irmãs infortunadas, com os doentes. Então, chegando ali, aquele pessoal doente, os leprosos, todo aquele pessoal sofrido, ela os reunia e dizia do ensinamento de Jesus. Dizia que toda doença era passageira. Dizia que, como escutara da boca dele mesmo, não era preciso viver de aparências, como ele dizia aos fariseus, né? Procurai limpar o interior do copo e não o exterior, né? Porque vocês comem com as mãos, né? Então é melhor é melhor descumprir os mandamentos dos homens do que o mandamento de Deus. Assim Jesus disse, né? Os homens preferem se corromper e ter um exterior maravilhoso do que um interior bom. E Jesus dizia de todos esses ensinamentos de Jesus para esse pessoal, né? Foi lá para esse vale dos leprosos, até
junto com os seus irmãos de sofrimento, também se adoecer, né? Então agora eram todos ali, né? Não só ela, mas todos doentes de Jesus. Então, sem desanimar, mesmo com a doença do corpo, porque ela já entendia que era algo transitório, ela ainda queria ter suas últimas experiências com os irmãos cristãos, né? Com ela fez a sua última peregrinação saindo do Vale dos Leprosos, né? E procurando alguns cristãos. Ela foi ter em Cafarnaum, onde ela teve muitas passagens ali com Jesus. Então ela foi, mas o corpo não aguentou. Então nas portas da cidade foi ali recebida por alguns cristãos da época. Então ali teve com eles, viu ali, relembrou ali Jesus debaixo das árvores, dizendo das maravilhas do Evangelho, dizendo que todos deveriam caminhar na terra, edificando as virtudes, relembrando de toda daquela conversa ali na casa de Simão Pedro, onde Jesus apresentara o amor com a face que ela mais haveria visto. Então, ali era o final do seu corpo físico, né? Então, depois que ela tombou, depois ela sofreu um pouco ainda no corpo, Jesus disse a ela, né? Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E a gente poderia entender assim, né? Jesus e nossa consciência, né? Estás vivendo da maneira para passar na porta estreita? Estás amando muito? Jesus nos espera, mas nós estamos indo até Ele? É interessante, né? Quando nós pegamos essas reflexões aqui, né? Através do estudo, através das pesquisas, todos através das, como diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Exemplo nós temos, o que nos falta é a boa vontade. Saber o que há de ser feito, todos nós sabemos, mas fazer, que é o problema. Entretanto, o Espiritismo, com essas lições maravilhosas como essa de Maria de Magdala, né, conheceu todo tipo de experiência, e dentro dessa experiência, dentro dessa reencarnação que ela vivenciou, ela conseguiu se reconstruir de uma maneira maravilhosa. Ela estava ali com um preparo tão grande, com uma doação tão grande em favor dos seus irmãos, que ela conseguiu ser recebida por Jesus, e ele confirmou que ela amou muito e que ela passou pela porta estreita. Então, fica aí essa lição maravilhosa de Humberto de Campos, em que nós, de uma maneira muito, muito fraca, vamos dizer assim, fizemos alguma leitura e dissemos algumas palavras de acordo com o Espiritismo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Resumindo de que, através dos nossos esforços, se assim nós quisermos, e tivermos aí força de vontade para deixar nossos antigos hábitos, e a cada dia ir plantando do lado de uma coisa ruim que nós estamos, uma coisa boa, logo, logo essas coisas boas serão mais do que as coisas ruins, e eu estou dizendo não de coisas materiais, mas sim de sentimento, sim das coisas que nós vamos carregar conosco. Porque se nós continuarmos sendo tão precipitados, tão imediatistas, nós vamos chegar de uma forma espiritual que nós não vamos passar por essa porta estreita. Nós vamos chegar aí não apropriados ao festim, à festa espiritual. Então,
É preciso adquirir essa veste espiritual, que nós vamos conseguir através de saber sofrer, porque ninguém vive na terra sem saber sofrer. Se quisermos acender a nossa luz, saber nos sacrificar, né? Trabalhar, o sagrado ofício de trabalhar. E aí, como Emmanuel diz, né? Lágrimas, suor e muito trabalho, né? Então, com essas lições, nós somos chamados, né, a tentar construir para nós disciplinas para que possamos acender nossa luz desde agora. Porque nada se faz de improviso. Então nós temos aí nosso dia a dia, o nosso campo de trabalho, e nós temos a expressão máxima da criação divina ao nosso redor, que são as pessoas, que são nossos irmãos, onde nós vamos, dentro desse campo e as situações, ter paciência, ter ocasião de mudar, ter ocasião de fazer o bem, ter ocasião de sermos feridos, maltratados, e aonde temos condição de saber fazer silêncio, para que o que apareça seja a mensagem de Deus, que é o amor. Meus irmãos, é isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço infinitamente a Jesus por nós termos a doutrina espírita com essas lições que nos chamam a viver com mais responsabilidade, que faz a gente pensar nos detalhes pequenininhos da vida, que é um pensamento, que é a articulação de uma palavra, porque tudo isso aí gera quem nós somos de verdade, né? Então, tá aí esse momento que nós estamos vivendo, ótimo para nós sabermos quem nós temos sido de verdade. Jesus nos espera e nós estamos caminhando até Ele, né? Se assim quisermos ir até Ele, a receita é o amor, né? E Ele disse a Maria, né? É importante crer. E nós temos acreditado nas lições? Temos acreditado em Jesus? É preciso crer. Aquele que verdadeiramente crê, pratica, né? Essa é a verdadeira forma de acreditar, através dos nossos atos, através da nossa boa vontade, através da construção íntima que nós temos a oportunidade de construir todos os dias. Então é isso. Quero agradecer aqui a todos os irmãos, um abraço especial a todos os irmãos do Grupo Espírita Leon Denis, de Uberlândia, aqui na figura do nosso irmão William Jacob, que nos deu um feedback. Estamos partindo aqui para o encerramento. Nós vamos realizar uma prece em favor de todos nós. Vamos agradecer aí por mais esse dia. Eu me despeço de todos, né? Todos tenham muita paz, muita felicidade, possam ser felizes nas suas atitudes, né? Então, convidar todos esse momento de prece. Possamos agradecer a Jesus o benefício da oportunidade, o benefício do dia de hoje, o benefício das experiências. Possamos agradecer por sabermos que nós somos livres, mas também a saber que tudo nos é lícito, porém algumas coisas não nos convêm. Possamos saber usar de nossa liberdade, usar de nossas facilidades. Possamos entender que a conveniência não nos leva a nada. E que a mensagem amorosa de Jesus possa ser compreendida por nossos corações, para que nós possamos, junto com os nossos irmãos de caminhada, realizar nossa melhoria, realizar nossa reforma e caminharmos juntos rumo ao mais alto,
rumo ao melhor, rumo a Jesus, rumo ao nosso Pai de extremo amor, que nos aceita independente de qualquer coisa. Nós somos infinitamente gratos pela oportunidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos os irmãos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.